Olá, pessoal! Estamos iniciando aqui a nossa primeira live da série que irá apresentar os melhores cases da 21ª Mostra de Comunicação Agro ABMRA, que aconteceu ano passado e que reconheceu o trabalho das empresas, das agências e veículos de comunicação e que são os melhores cases de marketing do nosso mercado. Eu sou Alberto Meneghetti, diretor da ABMRA e coordenador da 22ª Mostra. E nós levaremos até vocês as tendências de comunicação do nosso segmento em encontros virtuais por aqui, bem acompanhado de feras da criação e também dos anunciantes e agências, apresentando e debatendo os melhores cases inscritos nas últimas edições da Mostra. E vão aprontando seus cases e campanhas, porque as inscrições para a 22ª Mostra já começaram e vão até outubro. Acesse o site mostraabmra.com.br, leia o regulamento que está lá e participe deste que é o maior festival de criatividade do segmento. Será a nossa 22ª edição e terá muitas novidades. E para nos lembrarmos dos fantásticos cases que participaram da mostra do ano passado, vou mostrar um reel aqui com os melhores momentos. Rola o vídeo, produção. Comprar! Que legal, então tem solução digital para todos os tamanhos de produtores. Muito legal, né, Mônica? Ao meu lado aqui está a Mônica Zanotto Arruda, minha amiga especialista em marketing agro, sócia das empresas Marketing do Agro e Criagro. Ela me acompanhará nessa jornada de conhecimento. Mônica, tudo bem contigo? Esse bate-papo hoje vai estar demais, né? Vai estar, estou ansiosa, inclusive sou fã já desses cases que a gente vai apresentar aqui hoje. Estou com muitas dúvidas, uma listinha aqui cheia de perguntas para ouvir dos nossos convidados e a gente aprender muito mais ainda e sair daqui inspirados com o que eles apresentaram já ano passado. Certamente vamos aprender muito, isso é uma jornada de conhecimento, né, como eu falei. Bom, já estamos aqui com os convidados da live de hoje, que eu passo a apresentar e a Mônica vai subindo. Representando a comunicação da Ihara, está conosco aqui Eliana Tashiro,
Tudo bem, Eliana? Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar do reconhecimento grande da Ihara na nossa mostra, 2 vezes vencedora de empresa do ano. Muito bem-vinda à nossa live, Eliana. Muito obrigada, Alberto, Mônica. É uma alegria estar aqui hoje representando a Ihara e para falar um pouquinho mais, né, dos nossos cases aí da última mostra da BMRA. E já nos preparando para a mostra atual desse ano. Muito bom! A Ihara sempre ela escreve bons cases e, pelo trabalho todo dela, é o 2º ano que ganha anunciante do ano. Mas também vou chamar aqui o Matheus Domiciano, que ele é sócio fundador da agência Impulsa, que junto com a Ihara é grande vencedora nos últimos 2 anos como agência do ano. Matheus, muito bem-vindo à nossa live. Olá, Alberto. Olá, Mônica. Olá, Lica. Agradeço o convite. Vai ser muito bom poder participar com vocês aqui, trocar experiências, esclarecer essa lista aí de dúvidas da Mônica para contribuir com a próxima mostra. Eu acho que é importante a gente fomentar aqui, né, com o nosso conhecimento, para que mais empresas participem, a gente fortalece o setor e a cadeia toda de comunicação do agro, né? Então, conte aí comigo e com a Lica aí para esclarecer e poder contribuir com vocês. Muito obrigado, Matheus. Claro que essa jornada de inscrição é muito importante e quanto mais as empresas conhecerem o que foi feito, os cases vencedores, melhor, né, Mônica, para fazer esse processo todo. Muito bom ter vocês aqui. Primeiramente, né, mais uma vez, na verdade, a gente agradece muito vocês terem aceitado o convite. E eu acho que hoje a gente tem muita coisa legal para ver aqui juntos, para conversarmos juntos, mas eu confesso que eu já estou ansiosa de saber quais são os cases que vão ter na mostra desse ano, porque acho que uma das coisas difíceis é você tomar a decisão de qual vai ser nosso case, porque não é só a criatividade, a beleza, a estética, não é só a ideia, e sim o quanto ela funcionou também, né? Então, eu vejo que, a gente acompanha de fora, mas eu vejo que a Ihara tem muita coisa legal, tem muitas ações interessantes, algumas que o público nem fica sabendo, como foi o case, né, do endomarketing, e que são extremamente inspiradores. Então, estaremos aí aguardando a próxima mostra também. É verdade, Mônica, o que a gente sempre quer é dar uma luz naqueles trabalhos que muitas vezes não são tão visíveis. Trabalhos que às vezes ficam só em feiras do agronegócio, trabalhos que ficam na parte interna de uma empresa, como a categoria de endomarketing, que é bem esse ponto. E esse ano nós teremos não 15, mas 18 categorias. Então eu sempre falo que é uma escolha de Sofia, porque a empresa tem que selecionar o que fez de melhor e tem muita coisa boa que foi feita no nosso segmento que a gente não enxerga, que nós não enxergamos, né? Então, vai ser muito bom debater algumas coisas que a própria Ihara escolheu para a gente falar um pouco sobre eles. A dinâmica vai ser a seguinte, nós vamos apresentar os cases um a um e depois de cada um nós vamos para o debate com os convidados. Na ordem de apresentação dos cases, eu coloquei aqui o case lançamento interno do Sugoi, a Eliana me confirma. Depois teremos o case jogo ganho. Depois aquela ação incrível com o Milton Neves, que também foi premiada. E se der tempo a gente fala sobre o case Iharize. Vamos nessa ordem, Eliana? Combinado. Então pronto. Então, vamos colocar o primeiro aqui para a gente falar sobre ele na sequência. Mais uma solução is coming. Quando nasce um produto, nasce também o orgulho de quem trabalha por uma marca que está sempre inovando. Para combater as principais doenças da soja, a Ihara lançou o Sugoi, fungicida com tripla ação contra ferrugem, oídio, mancha-alvo e antracnose, representado por um poderoso dragão de 3 cabeças. Mas antes de assumir o trono com essa poderosa solução, a Ihara mostrou tudo sobre a novidade inovadora ao público interno, em uma live, transmitida a colaboradores de todos os cantos do país, com a roupagem de uma grande produção do streaming.
e, literalmente, a equipe de marketing cuidou de todos os detalhes antes da apresentação, caprichando no figurino e nos elementos que associavam o tema ao produto. Mas hoje, mais uma vez, a Ihara vem para inovar e trazer um poder, uma solução, algo que vai fazer a diferença no combate dessas temidas doenças. Estamos aqui nesse último webinar de lançamento e do jeito que a gente gosta, né? Se não for para causar, a gente nem entra. É isso aí. Durante o episódio de lançamento de Sugoi para o público interno, foram apresentadas a série de diferenciais do produto e a campanha publicitária, com informações técnicas importantes que deveriam ser disseminadas no campo no episódio seguinte, quando o produto é de fato apresentado ao mercado. Eu não tenho dúvida disso, Arquimedes. E para o time ter certeza, é importante também eles verem os resultados em campo, na batalha que o Sugoi traz e proporciona para o agricultor. Figurinhas de WhatsApp a gente já vai soltar. Essas figurinhas a gente vai soltar assim que finalizar o webinar. Com a criatividade para divulgar seu lançamento para o público interno, a Ihara coloca seus colaboradores no reino da inovação, mostrando que grandes transformações começam pelo lado de dentro. Ihara. Ah, que bacana. Muito legal, Excelente, muito legal. Muito legal. Eu preciso falar uma coisa. Como fã de Game of Thrones e sofrendo agora com Casa do Dragão, eu preciso entender de onde veio essa ideia, porque eu adorei. Foi muito legal. Bom, a gente tinha uma solução realmente fora do normal, né, para lançar, que é o fungicida do Sugoi. É um fungicida avassalador, o único com proteção completa, né, que já vem com protetor, e aí, na hora de, começa lá atrás, né, na hora de pensar no KD do produto, no conceito criativo, a gente chamou a Impulso e falou, olha, esse é o bicho, né, é o produto, tem que ser alguma coisa assim fora do normal, e aí a gente pensou no Game of Thrones, naquela série. Meu, esse é um fungicida de tripla ação, né? E aí o Matheus veio, Game of Thrones, o dragão. O dragão, eu falei, só se for o dragão de 3 cabeças, né? E aí foi muito bacana, deu muito certo, é um conceito criativo avassalador, que traduziu aí num desdobramento da campanha com muitas peças bacanas, e em especial, né, o endomarketing que a gente está falando agora, foi ainda mais legal, porque aqui na Ihara a gente valoriza demais a comunicação interna. Antes de lançar para o mercado, a gente lança primeiro para o nosso time. E já é uma tradição, porque a cada lançamento de produto, eles já esperam, claro, né, uma apresentação muito técnica, com muitos resultados, com muito conteúdo, mas também eles esperam como vai ser o KV dessa campanha. E também como a gente vai se apresentar para esse lançamento interno. Eu costumo dizer que às vezes eu esqueço que é um trabalho nessa parte do lançamento, porque eu acho que é um dos poucos momentos que a gente realmente se diverte, né? A comunicação é mais informal para o nosso time, e a gente realmente traz uma brincadeira para a gente, e é uma maneira da gente, uma estratégia, né, da gente fixar esse conceito também para o nosso time interno. Mas o Matheus pode falar um pouco mais aí dessa construção do conceito criativo do Sugoi. Isso é bem como a Lika falou, né? Esse trabalho começa lá atrás, e eu me recordo que com o Sugoi havia uma grande expectativa na Ihara do registro desse novo ativo, né? E antes mesmo dele ter sido registrado, né, Lika, a gente já vislumbrava uma grande campanha, pois era um ativo sem ter nada parecido no mercado, onde os percevejos não têm nenhum tipo de resistência ainda. Então, a gente ficou vislumbrando... A ferrugem, né? Isso. Perdão, a ferrugem. Ele é um fungicida. E aí a gente ficou na expectativa desse lançamento, e quando eu passei pelo briefing técnico, foi falado muito de triplação. Isso ficou muito anotado no briefing que a gente construiu junto, né? Um produto com 3 modos de ação. Eu trouxe isso para dentro da agência, e aí a gente já tinha
Game of Thrones assim como um pano de fundo para alguma coisa que a gente iria fazer, e veio a calhar. A gente conseguiu construir um dragão de 3 cabeças para falar desse modo triplo de ação do produto, e foi muito ousado, acho, também da parte da Errara em aprovar o conceito. Acho que isso também é muito importante na construção de cases criativos e de trabalhos, porque sem a aposta do cliente, né, tudo que é muito inovador acaba nem indo para um estágio seguinte de aprovação. Muitas vezes por receio, né, por achar que aquilo pode ser muito diferente do que o meio técnico gosta de comunicar. E com a Errara a gente tem uma parceria aí que tem dado muito certo. A gente, né, Lica, se não for para entrar, a gente nem entra, né? Então, se não for para arrasar, se não for para causar, a gente nem entra. E aí isso passou por aprovações, e aí construímos um KV, e fora o conceito criativo, tivemos inúmeras peças, todas relacionadas a esse conceito que foi criado com o Dragão, né? E o Endomart foi uma delas, e a Lica se caracterizou ali, todo o time, fizeram lançamento interno, houve ali um grande momento dentro da Errara antes mesmo do produto ir para o mercado. Isso também garante muito sucesso dele após ser lançado e comunicado para o setor, né? Não só vestiram a camisa, como vestiram a fantasia, né, Matheus? Mas... é isso mesmo. Não, mas é isso mesmo. Uma curiosidade, né, desse figurino, porque assim, a momento a gente pensa o que a gente vai levar de diferente para o nosso público, porque assim, o time ele já espera que a gente leve alguma coisa. Nesse caso do Game of Thrones, eu falei, nossa, a gente pode realmente se caracterizar. Aí fiz uma pesquisa do figurino, não consegui comprar o figurino para comprar. Então, eu tirei a foto dos guerreiros, né, do Game of Thrones, porque, afinal de contas, eram 5 pessoas, 5 executivos ali para apresentar o produto. Tirei as medidas como uma costureira dos nossos apresentadores, e no final eu acabei conhecendo uma pessoa que trabalha com escola de samba. Aí ele falou assim, olha só, né, que coincidência, no final de semana eu passava para a costureira, né, e fui apresentado até por um outro parceiro nosso, que é a e aí com a costureira, e nós construímos também aquelas poltronas que vocês viram no case. Foi construído, né? A gente olhou e falou assim, a poltrona do rei do Game of Thrones. Queremos essa poltrona no nosso lançamento. Então, foi tudo bem... Parece que não, né? Parece que é uma brincadeira ali e tal, mas não. Foi tudo bem pensado para que realmente a gente envolvesse o nosso time e o conceito fosse fixado de tal maneira que fosse tudo muito natural, né? Pensar no nosso dragão de 3 cabeças. E até uma curiosidade, eu acho que a Lica não sabe, mas criativo, a gente tem muitos insights em momentos que a gente não está mergulhado no job, né? E eu me recordo que a gente estava buscando um título para essa peça, e o Redação fez vários títulos, e a gente apresentei alguns para a Errara, e aí acabou que a gente não estava ainda totalmente confortável com o título da peça. E aí eu estava na minha casa, a Lica não sabe disso, eu estava escutando Lenine, e aí aquela música que chama Aquilo que Dá no Coração, que fala avassalador, chega sem avisar. Eu falei, avassalador, é isso que o nosso produto tem que comunicar. E virou o título da nossa campanha, né? Com um dragão imponente ali de 3 cabeças. Então, tudo a partir disso teve que ser avassalador, do lançamento interno até como a gente comunicou para o mercado. Bacana. Tem um ponto que o Matheus falou que eu vou levantar aqui, que eu acho que é um ponto que as pessoas às vezes não se dão conta, porque nós vemos os trabalhos prontos, né, Matheus? Vemos as campanhas já realizadas sem pensar em todo o trajeto que aconteceu, todos os percalços que aconteceram, essa parte de apresentação para o cliente, a aceitação dele de uma ideia ousada, e às vezes a criatividade está no diferente, na ousadia, na disrupção. Essa jornada aí também é importante. Nós vemos um trabalho concluído, pronto. E a Errara, pelo que eu tenho acompanhado, aposta muito em boas ideias, né, Eliana? Isso é muito legal de uma empresa como a tua. Sim, isso eu
sou muito grata, né, à Ihara, porque ela nos dá essa liberdade. Eu acho que trabalhei em outras empresas e vejo que não é sempre assim. Realmente ela nos dá essa liberdade de criação, de pensar fora da casinha, de trazer, nem tudo é aprovado, claro. A gente não consegue a aprovação de tudo, mas se a gente tem essa rotina criativa, pelo menos um bom percentual do que a gente cria e que a gente apresenta é aprovado. Eu acho que isso é o segredo do sucesso da nossa área. Concordo com a Lica. A Ihara dá todo esse campo para a gente trabalhar e é fundamental, porque muitas vezes a gente tem grandes ideias, mas o cliente, às vezes, por receio, não quer apresentar, não quer se indispor, muitas vezes com alguns gestores de marketing, sabe? Ficar com receio de apresentar algo diferente, né? E na Ihara, o time da Lica e todo o departamento ali compra as ideias, é uma construção em conjunto, né? Que é natural, o Alberto é de agência, sabe que existe uma troca grande, tudo é feito a 4 mãos, até a gente conseguir que todos estejam confortáveis com a ideia, né? E aí poder fazer com que ela chegue e seja comunicada no setor. Perfeito. E não é tão simples quando a gente fala de... qualquer curso, qualquer palestra, qualquer livro sobre criatividade, a gente vai saber que nós precisamos trazer de fora as ideias para integrar com o que a gente precisa comunicar. E vocês fizeram isso lindamente. Só que o agro, eu percebo muitas vezes, aí vem um pouco do que o Matheus falou também, que existe um receio em tentar coisas novas. Muitas vezes a empresa exige do time de marketing, a gente quer fazer coisa diferente, mas quando vem coisa diferente, nem sempre é aprovado, nem sempre se tem a coragem de levar aquilo adiante. Tanto que esses exemplos de criatividade que nem vocês trouxeram aqui nessa campanha, elas não são comuns dentro do agro. Vocês concordam comigo? A gente vê muito do tradicional, muitas vezes o tradicional funciona muito bem. E aí vem uma pergunta aqui que eu acho que é importante a gente trazer. Sabendo que essa ligação de vamos ser criativo com figuras que culturalmente a gente tem consumido enquanto brasileiro, né? Não focando somente em figuras que são relacionadas ao agronegócio, como foi a aceitação da equipe interna dessa ação, porque depois vocês tiveram esse mesmo conceito, né, para todas as peças, enfim, uma infinidade de peças desse trabalho, mas como foi a receptividade da equipe interna, especialmente time comercial? E outra pergunta também, vocês em algum momento fizeram buscaram ter algum termômetro em relação ao quão essa campanha, quanto que essa ação criativa, o quanto que essa ideia que foge do comum poderia ter de aceitação junto com o público final? Ou não chegou, ou não foi necessário fazer isso? Mônica, a gente costuma fazer teste AB, sim, principalmente quando o case ou o KV é muito fora da casinha, assim, muito criativo, muito lúdico, né? A gente passou por isso com o Kyojin recentemente, mas no caso do Sugoi, assim, é muito difícil isso acontecer, mas foi assim, de bate pronto, a gente queria... A gente nem pensou 2 vezes. E a gente bateu no peito e falou, não, essa a gente vai chutar para o gol. Essa a gente realmente segurou, porque a gente queria muito, estava tudo muito conectado, né? E não é só pelo fato, porque tinha um porquê, não é só pelo fato de ser lúdico, ser criativo, ser diferente, mas era um fungicida com triplação, ele era fora do normal, não tinha nada igual no mercado, então a gente tinha que buscar isso de uma maneira também que conectasse com tudo isso, com que a solução entregava. Então, nesse caso em especial, a gente bateu no peito e falou assim, não, essa a gente vai chutar para o gol, e se tiver algum problema, a gente segura. E, assim, foi muito legal como o time do campo recebeu. Eles amaram, adoraram. Legal. Nossa Senhora, né? Na convenção, que foi logo em seguida, eles também pediram figurino, queriam se caracterizar
de guerreiros, né? Foi muito legal. Emprestei até minha peruca loira para uma TV. Então, foi muito, 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 muito bacana mesmo a receptividade do time do campo. E, inclusive, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E, recentemente, não vou, né, colocar o nome do pesquisador, mas a gente teve aqui um grupo de pesquisadores visitando a Errara, e eu fiquei muito feliz porque ele citou justamente esse exemplo. Falou assim, nossa, aquela campanha, porque um pesquisador, né, um cara mais técnico, aquela campanha de vocês, muito inteligente, eu fiquei muito feliz, assim, de ouvir, né, de um cara ali, um renomado pesquisador, extremamente técnico. Ele falou, não, é lúdico, mas tem um porquê, não é um lúdico jogado, né? Tem uma explicação do porquê do dragão de 3 cabeças e da solução e tudo mais. Então, eu fiquei muito feliz com essa receptividade. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que correr alguns riscos calculados, digamos assim. Sim. Mas nós também, né, Lica? A gente também, Mônica, para apresentar essa campanha, a gente também faz uma lição de casa aqui bonitinha. A gente contextualiza o problema, a gente começa apresentando ali o que a solução técnica vai entregar. E eu me recordo que nesse case do Sugoi, você que é fã de Game of Thrones, nós pegamos uma cena do Game of Thrones onde o dragão se apresenta num reinado e tá todo mundo olhando de boca aberta assim para ele. E aí a gente escreveu no dragão de forma simples, mas a gente colocou uma legendinha nele, Sugoi. E aí nas pessoas boca aberta, concorrência, né, Lica? ATVs, agricultor, todo mundo vislumbrado com aquela cena. Então isso fez parte da aprovação do conceito também, né? É verdade. Não é só o KV mostrado. Não, é verdade. Tem uma bem lembrado, Matheus, né? porque, Mônica, a gente não costuma apresentar, a gente tem um fluxo de aprovação, obviamente, né, aqui de KV de lançamento de produto, e não costuma chegar até o presidente, tá? Mas esse, em especial, né, porque o investimento era alto, a gente começou 1 ano antes, a gente investiu, inclusive, no 3D do dragão 1 ano antes. Tinha, né, um investimento de tempo e recurso mesmo financeiro ali. Nós apresentamos esse vídeo que o Matheus falou para o nosso presidente. Esse, em especial, nós apresentamos para ele. Muito bom esse exemplo. Produtos assim, né, Mônica? Esse fungicida blockbuster merece uma ação diferenciada. Sim. Como essa, que foi reconhecida não só pelo público interno, Lica, eu diria, mas muito também pelo mercado, já que vocês ganharam ouro nessa categoria ano passado com esse brilhante case feito por vocês. Muito bom, parabéns. Show de bola. Muito bom mesmo. E é muito legal conhecer... Desculpe, fala. Imagina, é muito legal conhecer esse backstage da aprovação da campanha, porque, que nem a Lica falou muito bem, é um baita de um investimento, é uma coisa muito diferente. Apesar do produto ele realmente ter 3 cabeças, né, para acabar com o problema, ele fez sentido do início ao fim e ele foi criativo e eficaz. Acho que não tem nada melhor do que isso, né? E a gente vai ver agora outra coisa, né? Outro criativo e eficaz, né, Alberto? Vamos ver outro case, então, chamado Jogo Ganho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. À sua frente pode ter um adversário forte. Muitas vezes ele não dá sinais e esconde o jogo até que chegue o momento certo de dar a cartada que pode acabar com a partida. No agro, ali do outro lado da mesa, podem estar as pragas, doenças e daninhas. Elas agem silenciosamente, colocando a produtividade em jogo. Não se você tiver uma ampla gama de soluções como trunfo. Pensando nisso, e que o jogo de cartas é um hobby para as personas do agro, a Errara criou a campanha Jogo Ganho, que traz cartas tematizadas com o poder das suas soluções em revista. A ação foi vinculada na revista Cultivar e vem acompanhada de artigos com abordagem técnica, precedendo o anúncio da solução em pauta, para dar suporte aos agricultores. Depois da vinculação na revista, a ação também ganhou destaque na internet, com a página oficial do projeto. E o resultado dessa grande jogada fala por si só.
E ainda teve uma cartada de mestre. O jogo de cartas foi além da revista e das redes, se tornando um brinde muito cobiçado entre os agricultores, com o qual puderam se reunir para jogar e se conscientizar sobre o manejo de daninhas, pragas e doenças. Assim, diante de desafios na proteção da lavoura, os produtores sabem em quais soluções apostar. Ihara. Esse é outro case bem diferente, né, Lica e Matheus? Com outro desafio, outra abordagem. Eu achei bacana todo o envolvimento da empresa nisso e a construção de multimeios para levar a informação. Não é só uma campanha publicitária simplesmente colocada numa revista, tem artigos técnicos, tem anúncios veiculados dentro da revista, de lá sai um jogo de carta e tem a ver com o posicionamento dos produtos. Eu acho que tem muita coisa junta, né, Mônica, que faz com que esse case seja outro case vencedor. Exato. Por mais que ele tenha ganhou uma categoria específica, poderia ter sido várias categorias, né? Poderia acontecer isso. Eu achei uma coisa que eu até anotei aqui, porque é um formato de ação que hoje a gente vê, essa é a minha impressão, pelo menos, a gente vê cada vez menos. Eu vejo muita empresa fazendo ótimas ações, mas muito isoladas, Então, a gente teve uma ação que vocês fizeram, que saiu na revista, impactou no online, impactou em ações específicas, impactou em eventos, impactou como brinde e que teve uma longa duração, né? Gostaria de entender de vocês, primeiramente, como foi essa também, de como vocês trouxeram essa ideia de brincar com a carta, né, com o trunfo, um jogo da nossa cultura popular também, e quanto tempo, em média, vocês levaram para desenvolver e colocar essa campanha no ar, realmente? Pode começar ali. Bom, gente, foi muito gratificante esse reconhecimento, porque, de fato, assim, como a Mônica acabou de falar, nós nos desafiamos todos os dias para tentar fazer diferente também em mídias mais tradicionais, como essa categoria, que é anúncio e meio impresso. E no caso do Jogo Ganho, foi ainda mais desafiador. Por quê? Porque, na verdade, esse era um job extremamente técnico. Nós tínhamos em mãos 12 artigos muito ricos que nós queríamos disponibilizar ali na revista Cultivar. Mas aí, né, fiquei pensando, como chamar a atenção do leitor? Como fazer com que os nossos artigos fossem lidos? E como entregar, inclusive, as nossas soluções, né? Fazer call to action para as nossas soluções. E foi aí que a Impulsa entrou. Nós levamos esse desafio para a Impulsa, porque eu não queria aquele formato tradicional de entrega um artigo e, em seguida, vem um anúncio tradicional, né? Então, foi a Impulsa que trouxe para a gente essa ideia do jogo de tabuleiro, do detetive. Levamos essa ideia do jogo detetive para a realidade da Ihara, montando todo o desenvolvimento do jogo relacionado ao segmento. Então, ao escolher um jogo de tabuleiro tradicional, né, colocando as pragas, doenças, as daninhas como vítimas, a gente conseguiu despertar a curiosidade do público para descobrir o responsável, que era a nossa solução. É exatamente isso que ali colocou, mas só um adendo, a inspiração foi no Super Trunfo, né? E onde a gente transformou cada KV nosso, que tem ali, por exemplo, o Sugoi, 3 modos de ação. Então, ele era até a carta mais forte desse jogo que nós construímos. A gente foi correlacionando o artigo técnico com a solução da Ihara, e aí houve 12 veiculações de anúncio dos artigos, acompanhado ali da carta-chave, aquela carta poderosa que cumpria a missão de acabar com a doença que aquele artigo abordava. Posterior a isso, a gente tinha uma LP ali para coletar alguns leads e fazer remarketing, e a gente também fez o jogo em si, né, um brinde aí, para a Ihara distribuir esses brindes como um jogo para
a família, para os agricultores poderem jogar, mas também para guardar ali os principais atributos de cada produto, onde cada carta reforçava o principal atributo e a força daquele atributo contra determinada doença, né? Então foi uma ação muito legal, que a Errara também apostou, né? Porque veicular durante 12 meses, 12 anúncios, produzir um brinde, tem custo, a gente sabe, né? E sem essa aposta, né, de fazer o diferente, esse job talvez teria vida curta ali numa ação só, mas ele conseguiu se dobrar e se manter aí ativo durante 1 ano de trabalho. E aqui, Mônica, o custo foi mais tempo mesmo, né? Porque, assim, era um formato diferente. Então, por exemplo, a gente tinha um artigo de percevejo, e aí a gente, como que a gente vai linkar isso com o jogo de cartas? Então, quem é a vítima? A vítima é o percevejo. Quem matou o percevejo? Conheça na próxima página, vira a página, né? Que entrava aí a nossa solução. Então, tudo isso foi muito pensado. Eu acho que a gente foi bem feliz aí com esse job. E mais do que o custo financeiro, ele foi custo de tempo mesmo, né, Matheus? Porque para cada solução era uma carta, era um desafio, era uma outra jogada. E assim a gente conseguiu fechar aí um projeto extremamente técnico, informativo, de maneira bastante criativa. Exato. Perfeito. E até falando, né, ali um pouquinho também sobre o papel da BMRA, ela tem um papel muito importante nesses jobs nossos, tá, Alberto? Porque a pesquisa da BMRA nos norteia também nessas ações. A gente, levantando a pesquisa ali, a gente vê que revistas do nosso setor estão cada vez mais escassas, né? E o interesse também em acompanhar todo o conteúdo de uma revista, que é extenso, não tem o mesmo dinamismo que foi no passado, né? Então, a gente precisa chamar atenção de uma forma muito clara, muito forte ali, para o que a gente quer. Então, a BMRA também contribui nesse sentido, nos ajudando aí com informações da pesquisa para a gente poder levar soluções diferentes para poder cumprir aquele papel que a gente deseja. Bem colocado, Matheus. Eu acho que a resiliência de alguns meios, vamos falar, revistas específicas do agro, como essa que vocês escolheram para ser o veículo protagonista, vamos dizer assim, dessa campanha, né, que foi a revista Cultivar, certo? Vai Cultivar, né? E também a resiliência do rádio, vamos dizer. Então, existe hoje todo um trabalho de pesquisa que a BMRA lidera, que mostra que em algumas regiões, alguns veículos têm mais capacidade de alcançar o nosso público-alvo e outras regiões, outros veículos. Então, não existe... O agro é muito grande, o Brasil é imenso, então tem espaço para tudo. E essa é uma campanha multiplataforma. Eu acho que, até falando sobre as categorias que nós vamos ter esse ano, 18 categorias, um projeto como esse, ele caberia também inscrever em outras categorias. Então, esse é um estímulo que nós estamos dando para as empresas que inscreverem, colocar a sua campanha não só numa categoria, mas em 2 ou 3, com mais chances de vencer. Mais alguma pergunta, Mônica? A gente partiria para o terceiro case, porque o tempo é escasso e nós estamos indo muito bem, muito rápido também. Eu acho que seria interessante a gente pensar aqui também, e é uma pergunta que eu vou ter para o Matheus, na verdade. Como é esse processo do brainstorm dentro da agência, Matheus? Porque de artigo técnico, sair um jogo de cartas não é uma coisa tão comum, né? E nem tão fácil de se chegar nisso. Como que é o processo de brainstorm interno de vocês? Você poderia compartilhar com a gente um pouquinho? Claro. A gente aqui na agência, né, temos um time muito diverso e multidisciplinar, né? Então, a diversidade nos ajuda muito. Então, nós temos aqui jovens que hoje jogam talvez mais jogos online, mas temos a velha guarda que jogou o Detetive, que jogou o Super Trunfo, que são inspirações. Então, nós publicitários bebemos de várias fontes para, num brainstorm, a gente fugir do lugar comum e poder colocar aquilo que a gente vivenciou e acha que pode dar um gancho ali para determinadas ideias, né? Então, a gente costuma reunir toda essa diversidade que nós temos de profissionais, desde os redatores, aos diretores de arte, ao pessoal de planejamento.
A gente tem no nosso time uma engenheira agrônoma também, que às vezes puxa o balãozinho e fala, não, vocês estão viajando muito, eu acho que aqui a gente precisa segurar um pouquinho, porque o agro tem determinadas particularidades. Mas a gente coloca todo mundo junto e aí a gente faz realmente esse processo de brainstorm, que é sem filtro, a gente conseguir colocar o máximo de ideias possíveis, depois a gente vai digerir isso, né? Esperar um tempo de maturação até o cérebro conseguir processar e a gente reavalia essas ideias. A gente também tem o desafio de cruzar com a parte financeira, porque muitas vezes a gente tem ideias muito legais, mas financeiramente não são aplicáveis em alguns casos, né? Então, nesse caso, a gente colocou todo mundo, saiu a ideia do detetive, a do super trunfo, a gente partiu muito da ideia de arma, né? Cada KV nosso tem um poder, uma arma específica para a doença, e falar de arma era delicado, como que a gente pode fazer essa carta ser um trunfo ao invés de uma arma, e aí a gente conseguiu chegar nesse resultado. Mas assim, colocar o máximo de pessoas possíveis para pensar no briefing, né? Para pensar no desafio que foi posto, sem filtro, fazer esse brainstorming, depois apurar isso um pouquinho, e aí também não ter medo de levar para o cliente. Eu já levei muitas ideias para a Lica, e algumas a Lica falou, não, mas agora aqui, esse daqui foi longe demais. Mas é não ter medo de colocar isso para o cliente também, né? A gente tem outros casos aqui, que a Lica até sabe, se recorda de um, que a gente não acertava uma ideia por nada, assim, fizemos vários brainstorms, levamos muitas ideias e não saía. E aí, numa reunião que eu até nem estava presente, foi o meu sócio que foi para a Ihara, apresentamos 3 KVs ali, 3 ideias, a Lica, não é isso ainda. Ele falou, eu tenho uma ideia aqui, mas estou com vergonha de mostrar. E a Lica, mostra, tenha coragem, cadê? E era um papel, assim... Papel de pão. Papel de pão. Sabe aquele papel de pão, assim, aquele desenho no papel, assim, amassado? Foi isso que ele tirou da pasta dele. Um papel todo amassado, desenhado à mão, que era o KV. Era aquilo. Mas a ideia original, às vezes, né, Lica? Às vezes a ideia original está ali. Tá lá colocada uma frase. A ideia é essa aqui. E não tem... Isso, ele precisa depois depurar. Depois. Mas eu acho muito bacana isso. Mas isso, Alberto, porque assim, todo sem graça. Não, eu falei, gente, a gente não está acertando. Não é isso ainda, não é isso ainda. E a gente estava ali na véspera do lançamento, sem o conceito criativo da campanha, da solução, e ele tirou num papelzinho amassado, assim, o KV, desenhado à mão. Nossa, e aí a gente fez a campanha aí. Então é também importante ter essa coragem que a gente falou no job anterior, de fazer o brainstorm e levar essas ideias para o cliente, né? Para o cliente poder jogar junto, apostar junto com a agência. Isso é muito importante. E bem na linha do que a Mônica comentou, né, Mônica? Às vezes também a gente não acerta de cara. Porque mesmo o jogo ganho, a primeira edição que a gente soltou e não era desse jeitinho aqui que ficaram as outras 11. Primeira que a gente soltou, a gente falou, nossa, né? A gente sofreu algumas críticas ali, né, Matheus? Eu falei, sim. Eu acho que eu falei assim, não, mas vamos ajustar aqui. A gente fez um pequeno ajuste ali no texto, né? Foi pequenino ajuste no texto que deu toda a virada ali para usar justamente essa questão aí da vítima, percevejo, quem matou, arma, o poder supremo. É um ajuste pequeno no texto que ficou perfeito, e aí as outras, a gente não desistiu, as outras 11 edições ficaram perfeitas. Legal. Muito legal, muito legal. Tem o próximo case agora, que é o terceiro case que nós vamos mostrar, e aí eu vou fazer um comentário antes, depois a gente debate, né, Mônica? Porque, assim, a gente vê, não tanto quanto outros segmentos, mas às vezes uso de influenciadores ou personalidades de maneira um pouco gratuita. Mas quando se acha uma razão daquele personagem, que é um cara conhecido, pode ser um influenciador, um artista ou uma celebridade, se tiver pertinência com aquilo que está sendo colocado, aí é gol na certa. E falando em gol na certa, vamos ver o terceiro case aqui, depois a gente volta e comenta um pouco. Ação Milton Neves, premiado na categoria de áudio. Vamos lá. Unimos duas paixões do brasileiro, o futebol e uma outra que também está em campo, o agro.
E nos dois, nós somos gigantes. No futebol, as 5 estrelas. No agro, as culturas que brilham com recordes mundiais de produtividade. No futebol, um ataque é imprescindível. No agro, a defesa é essencial. E foi no horário nobre de um que a Ihara deu voz ao outro, levando à torcida brasileira a importância do agronegócio. Afinal, também bate um bolão quem produz alimentos, energia e insumos para o mundo todo. Para dar personalidade ao jogo da proteção das lavouras e divulgar a seleção das inovações da Ihara, convocamos um craque dos jargões para narrar esportes na Rádio Band, Milton Neves. A torcida toda se levanta quando o timaço de soluções da Ihara entra em campo. É bola na rede e proteção e ataque em todas as posições da lavoura contra pragas, doenças e plantas daninhas. E para melhorar o seu esquema tático de manejo, tem muita informação no site com craques em agricultura. Acesse ihara.com.br. Agora é com você aí no campo, na tua fazenda. E Ihara tem H, porque na hora H da proteção da sua lavoura é Ihara. Pode confiar. A Ihara partiu para o ataque das doenças, pragas e daninhas com esse golaço de divulgação, que garantiu um placar bem elástico de resultados. Confira comigo no replay. 1,8 milhões de impactos em 40 inserções. Ihara. Mais uma ação super legal, né? A gente poderia ficar aqui umas 4 horas falando só das cases da Ihara, da última amostra, não estou nem falando aqui de todas, né? Mas o bacana aqui também, e foi uma das coisas que a gente falou aqui na nossa live, né? De como a pesquisa, os dados que a BMRA conseguem levantar para a gente, nos ajudam a posicionar ações assertivas em meios fora do que a gente está acostumado. Porque a gente está num país continental, do tamanho do Brasil, onde a gente tem não só terra diferente, clima diferente, cultura diferente, sotaque diferente, janelas de plantio e colheita diferentes. Quando tem um que está começando em final de setembro, outro começa no final de outubro. Então, existe uma variedade tão grande e a Ihara precisa falar com todos esses produtores. É um desafio bem pequeno, fácil de resolver, assim, né? Igual ganhar a Copa do Mundo, facinho. Mas o bacana desse trabalho aqui, que ganhou, né, na categoria Sport Jingle, é de como vocês conseguiram aliar uma figura tão querida no meio agro, né? Milton Neves, acho que ele não tem aquele viés que hoje se tem um viés muito político relacionado a personagens da Globo, né? Querendo ou não, a gente sabe que é uma realidade que tem acontecido muito, principalmente aí depois da última eleição, e ele tem um sotaque que já nos incentiva a tomar a decisão que ele está sugerindo, né? Ele já nos bota para frente. E gostaria de ouvir de vocês um pouquinho como foi essa ação também, como foi essa parceria com ele. Mônica, olha, você falou tudo. A gente realmente, a gente investe em rádio, principalmente por causa da pesquisa da BMRA. Nós passamos a investir em rádio, principalmente naquelas regiões do sul, né, que a pesquisa mostra que o público ouve sim rádio. Não é fácil inovar com o esporte de rádio. Normalmente a produção é muito tradicional, né? E esse case realmente foi exemplo de utilização diferenciada em rádio. Milton Neves é uma figura muito conhecida, como você falou, bem carismático, né? Mas o que poucos sabem é que ele também é produtor rural. Então, a gente resolveu juntar aí nesse spot 2 paixões nacionais, o agro e o futebol. Pasmem a ideia, né, de a gente fazer algo aí na rádio com o Milton Neves foi da nossa diretoria. Esse case veio da nossa diretoria. E aí, assim, com bastante bom humor e muitos jargões do futebol, né, nós da Ihara entramos em campo com o Milton Neves e eu acho que foi gol de placa aí, não foi, Matheus? Sim, sim. Quando veio esse desafio para nós, né, a Lica trouxe no briefing que havia o desejo de ter uma parceria com o Milton Neves por parte da diretoria da Ihara. A gente falou, a gente precisa explorar, então, o que ele tem de melhor, que é o sotaque dele, que é inconfundível, a voz dele, né?
devido às proporções, posso falar que dentro do futebol ele é o Silvio Santos, não tem quem não o conheça, né? Ele é muito caricato e trabalhou muitos anos na Jovem Pan, na Band, então a gente tinha que tirar o melhor dele no áudio. Então a gente fez o texto aqui, construímos utilizando todos os jargões que ele utiliza no dia a dia dele. E acho que isso foi muito, claro, fazendo uma conexão com a Ihara. Mas isso foi muito feliz porque a gente conseguiu passar com naturalidade a nossa mensagem utilizando um porta-voz muito conhecido. E ele veio ainda com um combo, aqui estava só na categoria áudio, né, veiculou na rádio, mas também houve inserções no programa dele, Terceiro Tempo, da Bandeirantes. E aí foi ele mesmo lá, caricato, me recordo que até na hora que ele acabou de fazer o merchan, que ele estava com o TP ali, né, provavelmente lendo o nosso texto ali, e o texto ele falou, pô, abusaram aqui dos meus jargões, hein? Ele fez até uma brincadeira ao vivo. Aqui aí até a Marília Ruiz, que estava no programa, decoraram a tua biografia aí, hein, Milton? Ele gastaram tudo que tinha que gastar aqui mesmo. Então, isso foi muito legal, o texto que a gente se apropriou ali dos jargões dele para poder comunicar a Ihara. Foi sucesso mesmo esse case. Eu gosto muito dele, eu gosto muito de cases de rádio, né? Eu, particularmente sou fã de rádio, desse veículo, e acho que quando tem oportunidade, poder se comunicar no rádio é um meio muito difícil, é o mais complexo, talvez, porque apenas você tem que criar na cabeça do ouvinte aquela situação, aquela memória, né? Então, é um meio desafiador, e ser premiado com esse case na BMRA foi muito bacana. E no rádio tem uma questão muito forte, né, para nós, do segmento agro, que transitamos por aí, com a questão do localismo. A rádio fala para o local, para a micro-região. Isso aí é importante a gente reconhecer isso e saber utilizar. E eu gostei do uso do Milton Neves. Eu não sabia realmente que ele era produtor rural, mas ele tem mais pertinência ainda, né? Tem mais razão para ser... talvez ele se empenhar mais do que o normal. Não é simplesmente um cara contratado para falar bem de uma marca. Ele vivenciou, pareceu isso. A gente tem outros exemplos, assim, que a gente não tá... Artistas que são produtores falam tão bem do agro quanto um cara nativo do agro. Pega o Sorocaba, por exemplo, que é um artista famoso, mas ele tem um pé no agro que ajuda também a vender bem os produtos. Então, usar personalidades, celebridades e até influenciadores, e falando que nós vamos ter esse ano, na categoria 16ª, das 18, vai ser campanhas que utilizaram agroinfluencers, influenciadores do agro, que está sendo muito usado, e vai ter uma categoria específica para escrever, né, esse tipo de campanha. Mas muito bacana essa ação com o Milton Neves, eu acho que deu um gol aí, né, Mônica? Foi gol de placa. E o legal aqui de pensar em relação à rádio, que nem Matheus, todo mundo falou sobre isso, né? A gente fala com micro-regiões, que nem o Alberto falou, mas a gente fala com uma pessoa que ela está só ouvindo, talvez ela esteja se distraindo de diversas formas, né? Tá dirigindo, então está atento à estrada, está pensando em alguma coisa, às vezes está passando a música ali, nem se liga direito, né? Tá só aquele sonzinho de fundo. E o anúncio de rádio, ele sempre teve muito essa característica de você tem que ser muito rápido, você tem que ser muito interessante, e no final dos 30 segundos, a pessoa que está ouvindo, ela não pode parar e falar assim, o que é mesmo? Gostei desse anúncio, mas o que estava falando? Né? A gente precisa, e quando ele fala, né, Ihara com H, ele traz assim, ele reforça assim, ó, o nome, meu filho, você não vai esquecer, o nome vai ficar na sua memória. Então foi muito legal, parabéns pelos cases que vocês trouxeram, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, tanto Ihara como também a Impulso, a comunicação. Dentro do agro a gente tem, eu costumo dizer que nós, do marketing, que trabalhamos com o agronegócio, a gente não tem concorrência. Nós temos parceiros, colegas, porque o nosso mercado ele precisa tanto de pessoas que têm esse olhar de entender de marketing, entender do agro, que a gente ouvir, a gente compartilhar o que vocês estão fazendo aqui, de compartilhar o aprendizado de vocês, as conquistas e o que deu certo internamente para vocês,
é um negócio muito legal, porque fortalece o setor como um todo. Todo mundo pode aprender junto. Então, de verdade, muito obrigada. Foi muito legal esse bate-papo. Infelizmente, a gente colocou como sugestão 1 hora, hein, Alberto? Quem deu essa ideia de 1 hora só? Porque é muito pouco tempo. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou propor uma coisa, pegando o gancho que falasse, né? Eu acho muito bacana a Ihara compartilhando tudo isso e a Impulsa também, mas eu quero falar um pouquinho e quero que a Eliana fale um pouco sobre um projeto que eu acho sensacional, que eu participei, caso no último, acho que foi mês retrasado, em São Paulo, de um evento que é já conhecido da Ihara, que é compartilhar conhecimento, é formação de lideranças, é passar conhecimento para cooperativas, não sei, Iharize, que foi premiado, foi também um case premiado, mas não temos videocase aqui, mas eu queria que a Lika falasse um pouquinho sobre Iharize, uma baita iniciativa da Ihara. Puxa vida, eu vou falar aqui rapidamente do Iharize, que é um projeto que realmente muito nos orgulha. Eu acho que é um exemplo aí para a audiência da BMRA, porque a gente nem pensou em escrever o Iharize, a gente teve essa ideia nos 45 minutos do segundo tempo, a gente escreveu com um slide de PPT, né, Alberto? Então, assim, gente, acreditem, se tem algum projeto de vocês que vocês acreditem, inscrevam, porque foi isso que aconteceu com o Iharize. O Iharize é uma academia Ihara de comunicação que foi criado com o único propósito de levar conhecimento para os profissionais de comunicação das cooperativas. E foi uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa mesmo, porque no final ela nos trouxe uma troca de conhecimento e experiência sem igual. Tanto é que nós lançamos recentemente, aí, com a participação da BMRA, também o Iharize 2024, que vem aí, Alberto, melhor ainda, com mais conhecimento, com uma nova roupagem e com novos projetos, né? Em 2023, nós tivemos alguns módulos muito interessantes que foram construídos junto com as cooperativas, com a participação da BMRA na abertura também, né, tanto em 2023 quanto em 2024, mas levamos módulos como publicidade e propaganda, branding, IA, comunicação interna que eles pediram muito assessoria de imprensa e comunicação interna, então foram módulos criados e foram sugeridos pelo próprio time do Iharize. E aí, mais uma curiosidade aí, que o Iharize é muito feliz, desde o naming, né? Iharize. A gente chegou no Iharize, no nome que remete a raiz, enraizar, uma mudança de dentro para fora, com uma palavra que propõe uma ação, Iharize. Era até Iharize, daí eu falei, nossa, acho que vai dar uma trava-língua aí, então vamos, Iharize. Muito bom. Não tinha me dado conta da relação do nome com a ordem de comando, Iharize, achei genial, muito bacana. Conto com vocês também aí, né, nesse próximo módulo. Não, muito bacana, muito bacana. Bueno, acho que nós estamos chegando, né, Mônica, à parte final. Foi impressionante como vai rápido quando a gente fala de coisas boas, né, coisas criativas, ideias boas, é um prazer. Nós agradecemos muito aos convidados aqui, né, a Lika, Ihara, Matheus, Impulsa, grandes vencedores da mostra 21ª do ano passado e da retrasada também. E quero saber se vocês já estão preparando os cases para esse ano, hein, Lika? Estamos super preparados. A nossa dificuldade aqui, na verdade, é escolher os cases, viu? Então, preparem-se, porque vocês receberão muitos cases aí tão legais quanto e alguns até melhores. Olha aí, a gente pode dizer que a Impulsa e Ihara são a Rebeca Andrade da mostra, hein? Quero ver quem vai bater. É cheio de medalha. Olha aqui, a gente já tem ouro, bronze. É sério, Rebeca Andrade da mostra, Ihara e Impulsa. A gente também está se preparando para essa mostra. Essa mostra, eu acho que até eu dando um depoimento como agência, né? Eu acho que ela abriu muitas portas para nós, porque eu já atuava com a Ihara em empresas do setor e nunca havia me
me despertado a escrever nada. Sabe quando você olha para os seus cases, você fala, estou com muita coisa para fazer, não vai dar tempo de escrever, não vou participar e tudo mais, tinha outras prioridades. E aí ali que o Gabriel teve um ano que a gente sentou e falou, não, esse ano a gente vai participar, a gente tem tanta coisa legal e acho que é o ano para a gente fazer o nosso dever de casa aqui, se inscrever, participar e tudo mais. E aí a gente saiu vencedor da 20ª mostra, né? E isso me deu, assim, muita visibilidade para outras empresas do agro. Então, muitas empresas que até nunca tinha ouvido falar da Impulsa me procuraram depois, parabenizando, eu criei relacionamento, então a mostra abriu muitas portas. Então, pessoal, se inscrevam, não deixe para a última hora, faça a lição de casa, avalie os cases. Muitas vezes tem aquele case, como a Lica falou agora, do Irariz, que está lá na gaveta, você não dá muito valor, mas, aposte nisso, porque a amostra é muito importante para fomentar o setor, para apresentar para o setor tudo o que está acontecendo. Muitos cases a gente não tem contato, conhecimento, porque o agro é gigantesco. Eu vi cases ano passado, cases relacionados à pecuária maravilhosos, que trabalhando aqui com cereais, com culturas, eu não tenho tanto contato. Então, é importante essa diversidade, fazer ali uma curadoria e inscrever, porque todo mundo sai ganhando, tá? Muito bom, perfeita essa fala. Muito legal, hein? Essa fala foi show de bola. Assinamos embaixo, Matheus, tá? Assinamos embaixo. E lembrando, né, pessoal, que a mostra acontece agora, de agosto, que nós estamos, até novembro. O primeiro lote de inscrições, ele encerra dia 20 de setembro, com valor com desconto. Depois vai até dia 15 de outubro, para quem quiser, assim, inscrever no mês de outubro ainda. A cerimônia de entrega de prêmios vai ser no final de novembro. Esperamos todos aqui, e eu agradeço a minha querida Mônica, amiga e parceira aqui desse nosso bate-papo, ao pessoal da ABMRA, que está aqui no backstage também. Eu já, então, agradeci aos nossos queridos convidados também. E vamos para a próxima live, que nós vamos marcar daqui a uns dias. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Lica. Mônica, querida, vamos para outra. Show de bola. Obrigado, pessoal. Pessoal, obrigada. Foi ótimo. Um beijo, bom resto de ano. Não sabemos quando é que esse vem ao ar, né? Mas foi muito legal ter vocês aqui. Obrigada mesmo por dividir tanto do que vocês pensaram, do que vocês executaram. São dois profissionais excelentes e a gente pode acompanhar também vocês nas redes sociais de vocês, tanto das empresas como também no perfil pessoal / profissional de todo mundo aqui, né? Claro, com certeza. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Até mais.